A depressão, infelizmente, tornou-se na doença do século. Uma verdadeira epidemia nos dias atuais. É um distúrbio que tem acompanhado a humanidade ao longo da sua história. É possível superar este estado e, consequentemente, todos os problemas que o ocasionaram. Não perca mais tempo. Descubra como no programa Combate à Depressão. São notícias tristes, mas infelizmente cada vez mais habituais. Casos de pessoas que, devido a uma tristeza profunda, acabam com a própria vida e com a vida de quem deveriam amar. Oeiras, marido mata mulher e suicida-se. Ninguém sabe ao certo o que terá motivado o crime seguido de suicídio, mas uma coisa é certa: ninguém comete tais atitudes se for feliz. A mulher foi morta a tiro pelo próprio marido, que entretanto não terá resistido aos sentimentos de culpa, tristeza ou raiva e cometeu a maior atrocidade que alguém pode ter contra a própria vida: suicidar-se. A esta seguem-se tantas outras notícias que dia após dia enchem as capas dos jornais e abrem os noticiários televisivos. Na Ilha da Madeira, por exemplo, um casal de idosos fez um pacto de suicídio. Esta notícia não tem sequer um mês e mostra como o amor por alguém também pode levar à depressão e ao suicídio. Com a mulher debilitada devido à doença de Alzheimer, o homem, na iminência de perder a companheira de anos, decidiu morrer ao lado de quem amava. Juntos fizeram um pacto e terão posto termo à vida. A carta encontrada no local confirmou a intenção do casal. Mais recentemente, e por coincidência também em Oeiras, como a primeira notícia, uma mulher foi encontrada morta dentro do seu veículo junto a uma zona industrial. Ao seu lado estava uma arma de fogo e um homem que estava em estado grave. A polícia acredita que se tratou de um homicídio seguido de tentativa de suicídio. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e da Direção-Geral de Saúde, os suicídios infelizmente têm tido uma tendência de aumento, situando-se atualmente nos 1000 anuais. E é nas mulheres que esta tendência é mais acentuada. Os recentes dados mostram que as mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de tentar ou de cometer suicídio ao longo da vida. Muitos, como nas estatísticas aqui referidas, por perda de alguém que amam, seja por traição, por doença, por discussões constantes no seio familiar. A verdade é que os problemas de relacionamento têm sido um dos maiores responsáveis por homicídios e suicídios, levando muitas pessoas ao desespero. Por não se sentirem amadas e felizes, muitas encontram na morte a solução para acabar com o tormento. Meu nome é Anne Margarete, tenho 51 anos, sou fisioterapeuta. Eu tive um histórico familiar conturbado dos meus pais, biológico, na qual teve um homicídio e um suicídio, associado ao meu pai, que tirou a vida da minha mãe. Ela tinha uns 17 anos de idade e ele tinha 21. Então ele deu 5 tiros nela e ele suicidou na hora, no qual eu estava no colo da minha mãe e o meu irmão estava no berço. A minha tia, ela me rejeitou, a esposa do meu tio, que é irmão do meu pai. E meu avô, ele ficou revoltado e foi até o Rio e levou para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele pediu para a irmã dele me criar. Todas as pessoas que faziam visitas, né, na nossa casa, ela me apresentava que eu era filha daquele assassino, né? E aquilo eu fui alimentando, né, aquela revolta. Poxa, eu sou filha de um assassino. Aquela tristeza tomou conta dentro do meu coração, uma vontade de morrer, não tinha mais vontade de viver. Eu comecei a ouvir vozes: se joga. Toda vez que eu ia pegar um metrô, eu ouvia essa voz: se joga. E quando eu ia assim numa janela de um edifício, eu escutava essa voz para se jogar. Fui diagnosticada com depressão até um ponto que os médicos falavam que era de um histórico familiar dos meus pais mesmo. Era um histórico de depressão familiar, porque o meu pai, ele já tinha depressão. Eu fui no hospital
e os médicos, diagnósticos psiquiatra, mandou fazer um tratamento de medicação. Medicações fortes, na qual eu ficava 3 dias dormindo, não levantava. Não tinha prazer mais de nada, eu me isolava de tudo e de todos. Não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer mais nada. Eu era católica, né? Mas quando eu saí daquela missa, sentei no banco da praça daquela igreja, olhei para o céu e falei, parece que eu saí de um velório, eu saí de uma missa, parece que eu estou pior. Eu fiquei revoltada. E aí comecei a andar na praça, caminhei, e de repente na calçada eu vi uma igreja assim, chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Entrei naquela igreja, nunca tinha ouvido falar. E quando eu entrei, fiquei assim, olhando, tinha uma cruz que não tinha nada na cruz. E achei diferente, porque a cruz está vazia. E aí um pastor, ele me abordou, perguntou se eu precisava de alguma coisa. A minha cabeça estava perturbada. E ele fez um desafio. Se você fazer uma corrente 7 sexta-feira, você vai mudar esses pensamentos. A partir daquele dia eu fiz uma corrente de 7 sexta-feira. E na penúltima eu fui liberta. Eu consegui me libertar totalmente daqueles pensamentos de morte, pensamentos negativos que você não vai conseguir, você não vai ser feliz. E eu me libertei dos medicamentos, passei a deixar esse mundo, largar tudo e focar só em Deus. Ler a Bíblia, ir nas reuniões. E passei aí nas reuniões de domingo e quarta-feira para me fortalecer do Espírito Santo. O meu desejo era receber o Espírito de Deus, ter ele dentro de mim. Quando eu passei a buscar com toda sede o Espírito Santo, foi um dia assim extraordinário. Foi um dia assim que eu, dentro da igreja, eu fechei meus olhos e busquei ele com toda as minhas forças, com muita vontade. Eu preparei a melhor roupa, o melhor perfume, a oferta eu preparei aquele dia e fui com toda a minha alma, toda a sede e busquei o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito Santo, ele falou que eu sou contigo, minha filha, nunca te deixei. E eu passei a ter uma felicidade. Eu não tenho lembranças de nada do meu passado. Eu no passado eu chorava, ficava amargurada, não podia nem falar do que aconteceu. Hoje não. Hoje nada, não fico triste porque eu fui blindada com o Espírito de Deus. Nada tira essa certeza dentro de mim. Nada tira a paz dentro de mim. Então essa certeza é única. Encontrei com o reino de Deus. E é um gozo muito bom. É uma vontade assim de falar para todo mundo que está sofrendo, que está no hospital, que está no presídio, que estão nos becos. É uma vontade de falar desse Deus que eu encontrei dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, porque nem encontrei em lugar nenhum. Hoje eu sirvo a Deus com excelência. Ele é o meu maior tesouro. Eu passo a falar de Jesus para onde eu vou. Se eu pego um Uber, uma condução, um metrô, eu estou sempre falando de Deus. Hoje é uma honra entrar no presídio e falar desse Deus, porque antes eu nunca colocaria meus pés no presídio, porque o meu pai, ele tirou a vida da minha mãe. O Espírito Santo fez uma transformação na minha vida por completo, que hoje eu vou até o presídio e falar desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que mudou o meu coração, transformou a minha vida como um todo. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido maravilhoso, a minha família que me adotou gostam muito de mim, me respeitam,
ele se sente bem do meu lado, eles falam que tem uma paz, eu tenho uma paz, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Mas o que eu conquistei de mais precioso hoje na minha vida foi o Espírito Santo, foi minha salvação. A minha salvação não tem preço. O que eu priorizo hoje é a minha salvação. Então, a importância do Espírito Santo faz com que a gente venha ouvir, ter uma sensibilidade de ouvir para o que a gente tem que fazer, que lado que a gente tem que ir e obedecer. Porque outrora a gente fazia as coisas da nossa carne e hoje não. Eu faço as coisas que o meu Deus quer, o que o Espírito Santo me dá direção. Bem, que história impressionante a da Anne Margarete. Estamos com um pequeno problema técnico, vai ficar apenas a imagem fixa e a nossa voz, mas não tem problema. E é interessante, imagina você ser rotulada, taxada como a filha do assassino. Imagina o trauma que não veio sobre a vida da Anne. Imagine o quanto essa menina, na sua infância, ela sofreu. Imagina os traumas enraizados que afetaram a vida dela durante anos, durante décadas, a ponto dela tomar várias medicações, vários medicamentos e chegar a passar 3 dias a dormir ininterruptamente. Ou seja, esse trauma que afetou a Anne trouxe consequências terríveis para a vida dela, o que desencadeou também um problema ou problemas espirituais. Problemas de ordem espiritual. Porque é importante que você saiba que as forças do mal, elas se aproveitam da debilidade humana. As forças do mal, os espíritos de trevas, eles se valem de uma determinada debilidade, como foi o caso da Anne. Eles se aproveitaram dessa situação traumática, terrível, horrível, para, além das consequências do que ela vivenciou, que ela desenvolvesse também vários problemas a nível espiritual. Se você está acompanhando essa programação, se você está a nos ouvir agora, hoje, sexta-feira, inclusive, o último dia desse mês de janeiro, o último dia, dia 31 de janeiro, você tem a oportunidade de colocar um ponto final nessa maldição que você tem carregado. Esses traumas que têm se perpetuado ao longo de anos, ao longo de décadas. Hoje ainda, já tivemos a primeira reunião do dia, às 10 horas da manhã. O próximo horário será daqui a pouco, às 15 horas, em seguida às 18, mas especialmente às 20 horas, no tratamento de luz, realizando a limpeza espiritual. Inclusive, preparem-se, pois sexta-feira que vem, o banho do descarrego, ele será preparado, ele será constituído com as águas do Rio Jordão. As mesmas águas descritas na Bíblia, onde Naamã, ele teve a sua carne, o seu corpo purificado daquela lepra que estava o corroendo, que o estava destruindo. Você que tem um problema que tem lhe destruído, que tem tirado a sua paz, a sua alegria de viver, a sua força de viver. Obviamente, não espere pela próxima sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, esteja conosco. Para mais informações, o contato é o 352 661 483 761. Inclusive, vamos acompanhar um spot que fala sobre o banho do descarrego.
Muitas pessoas passaram a última década a sentirem-se carregadas de doenças, de fracassos, de invejas e maldições. De todas as formas, tentaram livrar-se desse peso, mas em vez disso, continuaram a carregar ainda mais sofrimento. Por isso, nesta sexta-feira, num ato de fé, vamos estar a determinar a limpeza espiritual completa para que esses males sejam eliminados da sua vida. Receberá o banho do descarrego feito com os 3 elementos sagrados que representam a Santíssima Trindade. Assim, há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e há plena concordância entre os 3. Assim como no passado, Deus usou as águas para realizar grandes milagres. O mesmo vai acontecer nos dias de hoje, na vida dos que creem na promessa. Bem, hoje então, sexta-feira, esse tratamento com o banho do descarrego com as águas, no caso, composto pelos elementos da Santíssima Trindade, e na próxima sexta-feira, então, constituído com as águas do Rio Jordão. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. Também temos a nossa igreja aqui na vila que realiza as reuniões, o trabalho de fé, o trabalho evangelístico, todo em língua francesa. Você que conhece uma pessoa que é francofone, só fala o idioma francês, convide então para estar aqui, mesmo em frente à ponte Adolphe. Temos a nossa igreja em Ettelbruck, na cidade de Ettelbruck, como também na cidade de Esch-sur-Alzette, na cidade de Sternat, Grevemar e também, hoje, sexta-feira, o trabalho realizado na cidade de Wiltz. Para mais informações, para marcar gratuitamente, ainda hoje, um horário de atendimento conosco, repito, o contato é 352-661-483-761. O exemplo da Anne, que testemunho fabuloso, que testemunho extraordinário. Ela era uma pessoa que tinha todos os motivos de se tornar a pior pessoa da face da terra. Pela referência que ela teve, pelo sofrimento que ela vivenciou, ela encontrou a solução para a depressão. Ela encontrou a solução para o inferno de vida que ela viveu ao longo de toda a sua infância. Você que nos acompanha, você que nos ouve hoje, hoje tivemos um pequeno problema técnico, a imagem ficou congelada, mas estamos aqui em direto com todos vocês. Você tem a oportunidade hoje também de começar uma nova história. Se ver livre desses traumas, desse sofrimento, desse martírio que tem marcado a sua vida por conta das forças espirituais do mal, por conta das maldições. Você que nos ouve agora, nos assiste, e é uma pessoa invejada, vítima de bruxarias, vítima de rituais, vítima de maldições que não são de hoje, antigas, mas que você, através da fé, através da luz poderosa, você pode ser livre de todo esse sofrimento, tá bom? São agora 12:20. Eu me despeço de todos vocês, deixo convosco um lindo clipe musical, mas aguardo por si, ainda hoje, sexta-feira, aqui no Luxemburgo, em uma Universal mais perto de si. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história.
Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Eis a melhor escolha que eu já fiz.